Governo Federal, Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através da Lei Aldir Blanc, apresentam luz, foco, afinação, introdução, montagem de projetos de iluminação cênica para espetáculos de dança. Eu sou Igor Jazz, sou iluminador, light design, produtor cultural, empresário e pai de um molecão lindo que eu sou apaixonado e que me dá muita força para continuar na batalha diária, que é seguir na carreira que eu escolhi, nas carreiras que eu escolhi, né? Tem aí 4 atividades que eu executo, todas elas são executadas graças ao meu filho, que eu amo demais, Ariel. Beijão, papai, te amo demais. Bom, a gente vai começar agora o módulo 1, onde a gente vai falar sobre os equipamentos básicos de iluminação encontrados nos teatros e as suas aplicações mais comuns. Bom, o que eu preciso começar falando com vocês aqui, né? A primeira coisa é que esse equipamento, esse primeiro refletor que a gente vai falar, é o plano convexo, ou PC. Tá? Ele é o equipamento mais básico que a gente tem no teatro. Nos shows, a gente utiliza o Par 64. O Par 64 ele tem uma função de gerar luz geral, né? Por exemplo, aqui eu tenho um set montado, e aí é uma outra iluminação que não tem nada a ver com dança, em que eu tenho uma luz contra para gerar uma profundidade, eu tenho uma luz geral, e essa luz geral está sendo gerada por um ring light, obviamente, que é a febre do momento. Nos shows, a gente, para luz geral, utiliza o Par 64. No teatro, a gente utiliza o PC, ou plano convexo, e eu vou falar um pouquinho mais dele um pouco mais à frente.
mas na luz geral, dependendo do teatro, dependendo das características técnicas do teatro, ou você vai ter o PC, ou um outro equipamento chamado Fresnel, que eu vou mostrar já já, ou Par 64. Depende muito do teatro, saiba sempre disso. Cada teatro tem suas características, cada teatro tem seus equipamentos, e não adianta porque cada um é um e tem suas peculiaridades e particularidades. Bom, o segundo equipamento que a gente vai apresentar para vocês é o Fresnel, que é esse equipamento aí que você está vendo na tela agora. Ele tem essa lente bem diferente, tá vendo ali na frente, né? Tem uma gradezinha, que é uma grade de proteção para que a lente não caia do equipamento e atinja ninguém no palco, né? Ou na plateia, dependendo da posição que ele estiver. E tem essa característica que são vários círculos, né? Ele conta ali com vários círculos. Eu vou falar um pouquinho para vocês da história do Fresnel. Fresnel ele não é o nome de um equipamento, tá? Fresnel ele é o tipo de lente e acabou apelidando esse tipo de equipamento como Fresnel. Ele tem características muito interessantes referentes à lente. Essa lente dele é o que diferencia. Por quê? Em 2000 e pouquíssima coisa, eu fui me apresentar com uma companhia de teatro amador no Teatro Ipanema, aqui no Rio de Janeiro. E nós não tivemos tempo de ensaio de palco. Simplesmente deu o nosso horário de se apresentar, a gente foi chamado ao palco, nos apresentamos e acabou. Eu tenho fotofobia, olha que coisa louca, um iluminador que tem fotofobia, a luz me incomoda demais. E aí eu entrei no palco, não tinha feito ensaio, e quando eu entrei no palco, tinha uns 20 refletores Par 64 na ponte, na frente do palco. O refletor Par 64, assim como o PC e o Fresnel, ele conta com lâmpadas de 1000 watts. Então eu entrei no palco e tinha 20.000 watts de potência luminosa na minha cara, fora o restante da luz dentro da caixa cênica. Então eu fiquei completamente cego e automaticamente, infelizmente, minha reação foi fazer assim. E foi assim que eu atuei o tempo que eu estava ali. Por que eu estou contando isso? Porque o Fresnel ele é diferente. Se você tem 20 refletores Fresnéis, você vai sentir o calor, porque esses refletores eles geram muito calor. São lâmpadas quentes. São lâmpadas que são utilizadas em teatro, em cinema, em TV. Bom, o Fresnel ele tem essa característica de ser um refletor que ele produz uma luz branda, uma sombra suave. Por exemplo, eu tenho aqui uma contraluz e uma luz de frente. Vocês podem observar que a minha sombra aqui atrás ela é suave. Até existe uma sombra, mas ela é bem suave, né? Ó. Dependendo do ponto não dá nem pra ver. Porém, eu vou mostrar uma coisa pra vocês. Isso aqui seria como se eu estivesse sendo iluminado com um refletor Fresnel. Ele está me suavizando a imagem. Agora deixa eu mostrar para vocês o que seria o resultado com a iluminação do Par 64. Consegue perceber que mudou a luz, porém não mudou tanto, mas olha a sombra. Isso é a sombra que o PC produz. É uma sombra visível, nítida. Ela está aqui, ela é parte. Você observa e percebe que ela existe. Essa é a diferença do PC para o Fresnel, ou dependendo do caso, o Par 64. Eu preciso falar com vocês da diferença entre o PC e o Fresnel um pouquinho mais a fundo, embora eu já tenha me antecipado. Uma característica que esses dois refletores têm é esse equipamento que vocês estão vendo aí, ou esse acessório, melhor dizendo, chamado popularmente aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro especificamente, de bandó, mas o nome dele é bandó, que são 4 bandeiras, né? Eles têm movimentos na horizontal e na vertical. Imaginando que o meu rosto é um emissor de luz, eu consigo com essas bandeiras reduzir na horizontal e na vertical. E com isso eu consigo fazer recorte de luz. E como ele é ajustável na frente ali, ele gira. Então eu posso fazer quadrados, retângulos
ou virar e fazer outros formatos de luz. Depende muito do meu objetivo, da minha necessidade. Isso só você pode dizer, isso só você vai conseguir identificar. Mas eu preciso falar novamente para reforçar, porque é muito importante, é o mais importante desse módulo de iluminação básica, falando sobre equipamentos. Eu preciso falar muito sobre a lente. Do lado esquerdo da tela você tem ali a lente do Fresnel, que parece um pires, né? Ela conta com vários círculos, vários discos, e começa pequena e vai crescendo. E enquanto do lado direito a gente tem a lente do PC, né? Ou do plano convexo. E é importante a gente falar sobre isso porque vamos olhar essa imagem que exemplifica melhor, né? Que a gente, é uma vista lateral das lentes, né? Como se as lentes estivessem sobre uma mesa. Bom, do lado esquerdo, novamente, é a lente do Fresnel. A gente já entendeu a característica dela. Ela conta com várias ranhuras e isso faz com que a luz fique muito mais suave no refletor. A lente da direita é a lente do PC, ou do plano convexo. Matemática básica. Côncavo e convexo. As cúpulas, né, do Congresso e do Senado. Uma é côncava e a outra é convexa. Uma é assim, como se fosse uma tacinha, e a outra como se fosse uma taça de cabeça para baixo, que é o caso da lente do plano convexo. Essa é a grande diferença entre os dois refletores. E agora a gente vai falar sobre o elipsoidal de 1000 watts. Rapaz, eu sou apaixonado por esse equipamento. Ele tem uma versatilidade incrível. Se você observar bem, esse refletor, a traseira dele parece um Fresnel, que ele fisicamente, tem que falar sobre isso também, desculpa até ter me atropelado. Fisicamente, a carcaça do refletor Fresnel ela é menor que a do PC. Isso é uma característica. Por quê? Eu não vou me aprofundar muito, porque não é o objetivo dessa oficina. Basicamente, uma outra característica que diferencia muito o PC e o Fresnel é o tamanho físico deles. A lente, ela desliza dentro do refletor, assim como a lâmpada. Isso gera um foco. O Fresnel você não consegue fazer foco. Então o elipsoidal de 1000 watts ele parece bastante com uma montagem do Fresnel com o PC. E aí você pode observar que tem aí umas argolas vermelhas, né? Na imagem que você está vendo ela aparece em 3. Tem uma quarta argola dessa na parte de trás da imagem que a gente não consegue ver. E essas argolas são referentes às facas. O elipsoidal ele tem um acessório chamado faca, que permite fazer recortes na luz. E a gente vai falar mais sobre recortes de luz, obviamente, só que mais à frente também no nosso curso. O elipsoidal de 1000 watts ele tem acessórios que fazem muitas coisas e permitem muitas possibilidades. Por exemplo, esses dois acessórios aí, tem 3 itens na imagem, mas os 2 das pontas são as íris e o do meio é o porta-gobo. O que é a íris? A gente tem a íris dos olhos, né? Então se você está olhando mais perto ou mais longe, a íris ela reduz ou dilata de acordo com aonde você está mirando sua visão. A íris, o elipsoidal, ela tem mais ou menos essa função, porém ela diz respeito à abertura de ângulo de luz. Então, por exemplo, a da esquerda ali ela é menorzinha que a da direita, certo? Então quer dizer que o foco de luz, ou o feixe de luz, ou o beam spot, ele vai ser menor ou um pouco maior. A da esquerda é maior, então você vai conseguir um fluxo de saída de luz maior do que o da direita. E no meio ali dessa imagem a gente tem o porta-gobo. Os gobos são um acessório muito interessante que ele permite que a gente crie possibilidades no cenário, na iluminação e no conjunto todo que a gente se propõe a fazer, muito interessante, que a gente vai falar agora, que é isso aí. Isso que você está vendo na tela são os gobos. Eles são pequenos discos metálicos que tem essa impressão do desenho. Isso a gente faz no computador ou à mão, digitaliza, manda para a empresa que produz, né? Fazem essa impressão, é uma impressão a laser do gobo. Então você obtém lá o gobo com uma perfeição e uma precisão absurda. Antigamente fazia-se isso de outra forma. Não é o caso, não vou entrar nesse mérito, porque mais uma vez não é o objetivo da oficina.
Se você quiser saber mais da história da iluminação, detalhes técnicos, truques e macetes, como por exemplo, como fazer o seu próprio gobo caseiro, e sim, é possível. Na tela está aparecendo aqui agora um endereço do Instagram e o e-mail da Geslight Brasil. E aí você vai lá, manda uma mensagem no direct do Instagram ou um e-mail, e aí você vai ter acesso às informações a respeito da nossa próxima turma do curso de iluminação intermediária. Se você é diretor de um grupo ou companhia de dança, essa oficina ela tem um objetivo muito específico, que é melhorar a sua comunicação com os iluminadores dos teatros, facilitar o seu desenvolvimento de projeto, a hora de você pensar e raciocinar luz. Se você já é iluminador, você sabe que existe uma grande diferença entre a luz do teatro, a luz da dança, a luz do show, a luz arquitetônica, a luz cênica, cenográfica, decorativa, de pista de dança, de evento social. Tudo isso é muito variável e tem suas características. E é preciso que a gente entenda, respeite e se especialize e estude. E esse é o objetivo do curso. Agora eu vou falar daquele outro elipsoidal que eu te falei antes. Que o que é a grande diferença? Esse tem 750 watts de luz. Igor, então a diferença é essa e a carcaça? Né? Não, não é. A diferença não é só essa. Esse elipsoidal de 750 watts, ou elipso só como a gente chama, vamos ficar íntimo dos equipamentos. A gente precisa entender e conhecer intimamente, se tornar íntimo. Então vamos passar a chamá-los de elipso, tá? Então esse elipso de 750, ele tem essa característica que é ter a sua própria íris interna, que não é variável como o elipso de 1000 watts. E aí eu preciso falar com vocês mais um pouquinho sobre as facas. Eu tenho uns exemplos aqui de recortes de faca. Na imagem da direita da tela, eu tenho as facas totalmente abertas. São 4 facas sempre nos elipsoidais. E eu puxando todas elas para fora ou tirando totalmente as facas do elipso, eu tenho esse círculo, que é a imagem básica. É a projeção básica que a gente precisa. Inclusive nessa imagem que está rolando aqui na tela, tem ali, né, uma projeção de círculo. Mas você observa ali que tem um círculo muito bem definido, né? As bordas dele são maravilhosas. Na imagem do meio a gente tem um triângulo, então você puxou uma das facas, empurrou 2 delas para dentro e a terceira você achatou para fazer essa imagem com um triângulo. E na terceira imagem ali, que é a da esquerda, a gente tem um quadrado. Se vocês observarem e observem, sempre tem nessa imagem, os 3 exemplos que eu estou apresentando, as bordas são muito definidas. O que a gente vai falar agora, e é um complemento, a gente tem ali na imagem da esquerda as facas totalmente abertas projetando um círculo no objeto. No objeto, no caso ali, é a personagem, né, em cena. Porém, o elipso ele foi desfocado. Então você percebe que a borda dessa imagem luminosa, desse espectro luminoso, não tem definição. A gente percebe que é um círculo porque a imagem não tem mais luz. Mas se eu tivesse outros refletores acesos nesse caso, nessa imagem, eu fatalmente teria ali um objeto em destaque, porém sem destacar a imagem ou o espectro luminoso no chão. Isso depende muito do objetivo que você quer ter no seu projeto. Outra característica dos elipsoidais. Igor, eu vou utilizar gobo porque eu quero que haja um desenho no chão ou no fundo do palco. Na imagem da direita ali a gente está vendo um elipsoidal e tem um objeto ali, né? Tem um personagem no palco, em que o elipso ele está contando com um gobo. Igor, o que isso quer dizer? Como que eu utilizo essa informação? Esse elipso que está ali, com essa característica, ele tem o foco definido. Porque se você utiliza gobo, geralmente você quer que as pessoas vejam e entendam e percebam a imagem que você está projetando, o desenho que você pensou e mandou fazer o gobo. Então você necessariamente vai ajustar o elipsoidal para que o gobo sobressaia a imagem. Bom,
Continuando a nossa oficina, eu preciso falar agora do par 64, que é o refletor que a gente começou falando já lá sobre ele na parte do plano convexo, né, do PC. Ele é muito versátil, ele é bastante utilizado, muito utilizado geralmente e popularmente para fazer os corredores do palco, né? Tem as entradas de coxia, geralmente tem ou em cima ou em torres, sempre tem um par 64 ali, ou fazenda geral. E uma característica do par 64 são as lâmpadas, né? Ele tem uma especificidade que é o seguinte: no PC você tem um ajuste lá em que você, movimentando a lente dentro do refletor, você faz a saída de luz aumentar ou diminuir. Bom, guarda essa informação. No par 64 você não tem essa possibilidade de ajustar. Você tem que trocar a lâmpada. O refletor par 64 ele sempre vai ter a abertura de luz de acordo com a lâmpada. Nessa imagem aí a gente tem uma lâmpada foco 1, uma lâmpada foco 3 e uma lâmpada foco 5. A lâmpada foco 1, ela emite uma luz fechadíssima, assim, muito fechada. Muito fechada mesmo. Dependendo da altura que você tiver, da distância que você tiver, da fonte emissora de luz, ou seja, do refletor, para o objetivo final, ou seja, para onde ele está apontando, você vai ter ali um foco bem pequeno. O grau de abertura é bem pequeno. No foco 2, um pouco mais, no 3, um pouco mais, no 4, no 5 você tem o que a gente chama de lavar, né? Ele tem uma abertura muito grande, então ele alcança lugares que a lâmpada foco 1 não alcançaria. O par 64 então ele tem essa característica: para você obter fluxo luminoso em maior abertura ou menor, você obrigatoriamente precisa trocar a lâmpada, ao contrário do PC e do Fresnel. Continuando, a gente tem aqui agora o Source 4. O Source 4 é um refletor, eu chamo ele de primo do par 64, Evolution. Por quê? O Source 4 ele tem as características do par 64, ele é como se fosse um par 64, porém no par 64 você tem que trocar a lâmpada inteira, e a lâmpada do par 64 ali a gente viu só a frente dela. Ela tem uma estrutura bem grande, ela é uma lâmpada grande. O Source 4, a lâmpada é igual a do Ellipso, igual a do PC, igual a do Fresnel. Ela tem também 1000 watts de fluxo luminoso, porém para você alterar os ângulos de abertura, seguindo as características do par 64, você vai alterar a lente do refletor Source 4. Isso é muito legal. É um equipamento muito caro, não é tão fácil de se encontrar nos teatros, infelizmente. Ele é muito caro mesmo, muito difícil de se encontrar, você não encontra em qualquer lojinha para comprar, infelizmente, novamente. Continuando, agora a gente vai falar do queridinho, o maior avanço tecnológico que nós temos, que é o par LED. Não é tão comum, não é tão popular, mas muitos teatros já contam com esse refletor. E ele tem uma característica específica, que é ser RGB. No mínimo, o par LED ele é RGB. RGB é uma sigla em inglês que quer dizer Red, Green, Blue. Isso quer dizer o que, Igor? Ele já vem com a pastilha de lâmpada LED nas cores vermelha, verde e azul. E aí, misturando as cores primárias, obviamente a gente vai obter inúmeras possibilidades de luz. Mas também existe a variação, que é o RGBW. E aí o W é de white, que é o branco. Num refletor par LED RGB, a gente, para obter o branco, a gente tem que acender 100% do vermelho, 100% do verde, 100% do azul. Ele sempre vai nos oferecer uma luz azulada. O RGBW ele tem um branco nativo, então o LED ele é mais puro, ele não é a mistura de cores. Tem a variação RGBWA, que aí você acrescentou ao vermelho, verde, azul e branco o A de âmbar. No refletor RGB e RGBW, para a gente obter luz âmbar, que é muito popular na dança e no teatro em geral, a gente precisa misturar, novamente, básico, ensino fundamental, primário, a gente, para obter uma luz amarela ou alaranjada, que é o âmbar, a gente precisa misturar o verde com o vermelho. Se você tem um refletor RGBWA, você já tem um âmbar nativo. E aí você pode suavizar a intensidade dele acrescentando o branco. Isso vai variar.
Existe também o RGBWA UV, que é o RGBWA com essas características que eu já falei, e ele conta também com a pastilha de LED UV, que é o raio ultravioleta. Um outro equipamento que existe nos teatros, esse é bastante comum também de encontrar, é o Setlight. Ele pode ser de 300, 500 ou 1000 watts, tá? Para que serve esse refletor estranho? Você tem um espetáculo de dança que você não tem cenário, mas você quer utilizar o ciclorama do teatro, ou seja, aquele fundão branco lindo, maravilhoso, que permite inúmeras possibilidades. Você quer projetar ali, por exemplo, uma passagem de tempo, ou dar ideia de dia, noite, tarde. São os Setlights que vão fazer esse trabalho. E aí, falando sobre cores, a gente vai mais à frente falar sobre cores rapidamente, mas se você quiser entender como escolher as cores, o efeito que as cores causam no seu espetáculo, colorimetria, temperatura de cor, macetes sobre gelatinas, a gente já vai falar sobre gelatina aqui agora também. Mais uma vez, Jazz Light em Brasil, o e-mail e o Instagram estão aparecendo aqui na tela agora, é só acessar lá. Essa é a mesa de luz ETC. Aqui no Brasil é bastante fácil de se encontrar, aqui no Rio de Janeiro, então praticamente todo teatro ou tem ETC ou essa outra gracinha aqui, que é a Avalight. Esse modelo é o modelo Pérola 2010, mas não é o momento de falarmos sobre isso. A gente deixa o console para um outro momento. Bom, dando continuidade, para finalizar, e a gente está quase chegando no final, a gente tem que ter para ligar esses equipamentos que são lâmpadas quentes. Então pense que lâmpada quente seria como se fosse uma lâmpada de casa, né? Uma lâmpada incandescente antiga. Se você olhar o dimmer aí que está aparecendo para você, o nome é dimmer, a traseira dele ali tem entradas de tomada de luz. E é isso, você tem um Ampar 64, ele tem somente uma tomada de luz. Você vai puxar um cabo do palco até o dimmer ali e vai ligar no canal 1, por exemplo. E aí na frente ali você tem o disjuntor 1, aí você vai ligá-lo e vai entrar energia para o refletor 1. E aí do lado direito, do lado esquerdo do painel frontal do dimmer, você vai ver que tem um display digital ali. Dentro do dimmer, é um equipamento pesadinho, ele tem vários compartimentos eletrônicos que entendem que aquele 1 ele vai representar um protocolo DMX em algum momento e vai mandar esse sinal para a mesa, seja ela qual for. Então basicamente é isso. Nos teatros tem o Hack Dimmer ou a Dimmer City. Em algum lugar vai ter uma sala, ou até mesmo dentro da própria cabine técnica, eu já vi teatro assim, vai ter a Dimmer City ou Hack Dimmer, que são dezenas de Hack Dimmers montados, empilhados e conectados via DMX para controlar toda a iluminação do teatro. Isso é uma outra coisa que a gente trata e aborda no nosso curso de iluminação. Bom, seguindo para fechar, ou quase fecharmos, né? A gente tem a máquina de fumaça, que é um equipamento muito queridinho, que faz toda a diferença, mas às vezes as pessoas usam muito errado. Por exemplo, vocês estão vendo aqui, na imagem está um pouquinho estourado, mas a gente vai ter no módulo 2 os exemplos de iluminação cênica para dança comentados, né? E aí a gente vai ver com um pouquinho mais de detalhes sobre isso. Essa apresentação aqui é no Teatro do Sesc de Nova Iguaçu. E lá a máquina de fumaça ela é posicionada no alto, em cima das varas de luz, lá do rudimento quase. Qual é o problema de colocar a máquina de fumaça no alto? Gente, é física básica. Por que o aparelho de ar-condicionado a gente coloca no teto ou no mais alto possível dentro do cômodo e o aquecedor de ambiente a gente coloca no chão? O ar frio ele é mais pesado que o quente. Então o ar-condicionado, o ar frio desce, o ar quente ou o vapor de ar sobe. Se você coloca a fumaça no alto do teatro, ela faz assim e vai lá para o rudimento e vai embora. E você perdeu o teu efeito de fumaça. Se você coloca ela no chão, ela vai subindo e vai alcançando a luz. Ah, Igor, mas tem ar-condicionado. Isso é uma verdade. Só que um ar-condicionado não sopra fumaça para baixo.
o tempo todo. Ele vai soprar até metade do palco, talvez, e vai começar a embolar e vai ficar uma fumaceira e não vai ficar legal. Então também posicionamento de máquinas de fumaça e modelos de máquinas de fumaça, isso é outra coisa importante. Tem Haze Machine, Fog Haze, cara, é tanta coisa. Jazz Lighting Brasil, curso Luz, Foco, Afinação. Faz contato lá para você estudar e conhecer melhor esse grande universo. E eu preciso encerrar falando sobre um item que é muito importante, vocês não têm noção da importância deste acessório fundamental na dança, que é a gelatina, que proporciona esse efeito aqui. É a luz, é a cor, é a temperatura da cena. Teatro você não encontra. Alguns você encontra uma ou outra, geralmente o básico, as cores primárias, RGB e o âmbar. O ideal é que a companhia ou o grupo de teatro tenha suas próprias gelatinas de acordo com o espetáculo. Igor, eu sou diretor de companhia ou de grupo, eu vou fazer a compra da gelatina. Eu quero o azul. Cara, existem centenas de gelatinas azuis. Qual é o tom de azul que você quer? Pô, Igor, tu tá dificultando o negócio, hein? Era pra ser simples. Não, é para ser profissional e com conhecimento técnico. Eu sempre recomendo que contrate um iluminador ou um light design para obter essas informações técnicas de equipamento, a montagem do mapa, a montagem do rider e principalmente escolher as cores. Você vai chegar numa loja para comprar gelatina, você tem que saber a gelatina que você vai comprar, porque tem que ter boa qualidade, porque tem muita gelatina vagabunda no mercado que você vai comprar, vai usar 3 vezes, ela vai desbotar e enrugar toda. E existem truques, dicas e macetes para fazer a gelatina render. Sabe onde você vai saber isso? No Jazz Lighting Brasil, lá no Instagram ou pelo e-mail, no nosso curso de Iluminação Inter. Gente, muito obrigado por ter assistido esse primeiro módulo do curso, da oficina. Mais uma vez, meu nome é Igor Jazz, sou pai do Ariel, empresário, produtor cultural, light design e iluminador, e apaixonado pelo que eu faço. E eu estou muito feliz de estar fazendo esse curso com vocês. Eu espero que vocês estejam gostando muito, assim quanto eu. E concluo os módulos todos, porque vocês vão ficar com certeza muito mais conscientes, cientes e conhecedores de iluminação, e vai facilitar bastante o trabalho de vocês. E precisando de um iluminador ou de um light design ou de um projeto de iluminação, Jazz Lighting Brasil no Instagram ou no e-mail que está na tela. Faz contato, tendo disponibilidade na agenda, eu, com o maior prazer vou atender, vou orientar, vou trocar ideia. Lá no Instagram é o melhor lugar para a gente conversar, sem a menor dúvida. Ou manda um e-mail e a gente conversa. Se você estiver precisando de um apoio técnico, profissional, eu também estou aí para isso. Muito obrigado, eu espero vocês no segundo módulo do curso. Beijão, tchau, tchau.